No dia 22 de julho de 1997, começava uma história que mudaria o mundo dos mangás para sempre. Um garoto de chapéu de palha, um sonho impossível, um tesouro lendário, e um mundo que à primeira vista parece apenas uma grande aventura. Mas quanto mais avançamos na história, vemos que não é bem assim. Porque por trás das lutas dos poderes, das Ilhas Malucas e da busca pelo One Piece, Eiichiro Oda estava escrevendo uma das maiores críticas sociais da cultura pop, onde justiça muda de acordo com quem está no poder, um mundo onde governos escondem a verdade, onde o racismo divide povos, onde a escravidão ainda existe, onde a liberdade tem um preço. E talvez o mais assustador seja perceber que isso tudo também aconteceu na nossa vida real. O One Piece nunca foi apenas uma história sobre piratas, sempre foi uma história sobre pessoas, sobre poder, liberdade e injustiça. E hoje a gente vai mergulhar em cada uma dessas camadas para entender por que o One Piece é muito mais profundo do que parece. Mas antes da gente continuar, se você já acompanha o canal e ainda não está inscrito, se inscreve aí, isso ajuda demais e motiva a continuar trazendo vídeos como esse. Agora, se é sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, eu sou o Panda, aqui a gente usa filosofia para enxergar personagens e história de um jeito completamente diferente. Então assiste o vídeo até o final se fizer sentido pra você, se você gostar do vídeo, aí sim você se inscreve, fechou? Então bora começar o vídeo. Se alguém resumisse One Piece em apenas uma frase, provavelmente diria que é uma história sobre piratas. Um garoto chamado Luffy parte uma aventura para encontrar um lendário tesouro conhecido como One Piece, enquanto enfrenta outros piratas e também a marinha, que tenta impedir as suas ações. E durante muito tempo parece exatamente só isso. De um lado piratas, do outro o governo mundial e sua principal força militar, a marinha. Uma organização criada para manter a ordem, prender criminosos e proteger o mundo. À primeira vista tudo parece muito simples. Os piratas são vilões, a marinha são os heróis. Existe uma lei e existem as pessoas que vivem fora dessa lei. Mas conforme a história avança, essa divisão começa a desmoronar. Porque alguns piratas libertam países inteiros, enquanto pessoas que deveriam proteger inocentes acabam destruindo vidas. Alguns criminosos demonstram mais compaixão do que muitas autoridades, enquanto certos representantes da justiça cometem atrocidades em nome da paz. E é exatamente aqui que o One Piece deixa de ser apenas uma aventura, porque Eiichiro Oda faz uma pergunta extremamente desconfortável. O que realmente é a justiça? É a lei? Quem está no poder? Ou são as nossas próprias ações? E talvez seja nesse momento que percebemos que One Piece nunca foi sobre piratas, foi sobre o mundo. E para entender por que o mundo funciona dessa maneira, primeiro a gente precisa entender aquilo que move praticamente todos os personagens da obra. Um conceito que aparece desde o primeiro episódio, mas que ganha um significado muito maior conforme a história avança: a liberdade. Se existe uma palavra que define One Piece, essa palavra com certeza é liberdade. Mas talvez essa ideia não tenha começado no anime. Muito antes do Eiichiro Oda criar o Luffy, existiu uma época conhecida como a Era de Ouro da Pirataria, entre o século 17 e século 18. O Mar do Caribe se tornou palco em uma das épocas mais famosas da história. Foi ali que surgiram nomes como Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, Charles Vane, Anne Bonny e tantos outros piratas, que tem até hoje na própria cultura pop. E um dos lugares mais importantes daquela época era Nassau, uma cidade onde durante um tempo praticamente não existia governo. Ali muitos piratas acreditavam estar vivendo livres das regras impostas pelos impérios europeus. Claro, essa liberdade também vinha acompanhada de violência, roubos, guerras e crime. Mas existe uma ideia que atravessa toda essa história: a vontade de viver sem alguém dizendo como a vida deveria ser. E é justamente essa ideia que Eiichiro Oda pega emprestado, mas ele faz algo genial com ela. Ele muda completamente o significado do que é ser um pirata. Porque em One Piece, piratas não significam necessariamente criminosos, significam alguém que escolheu viver livre. E ninguém representa isso melhor do que Monkey D. Luffy. Existe uma cena muito importante quando perguntam ao Luffy por que ele quer ser o rei dos piratas. Muita gente imagina que é por poder, por riqueza, por fama, mas não. O próprio Luffy responde que quer ser o rei dos piratas porque o rei dos piratas é o homem mais livre dos mares. Mas aí, se eu beber isso aqui,
Eu vou acabar virando o grande capitão dessa frota enorme, né? É isso aí! Já disse! Eu vou ser o rei dos piratas! Mas eu não quero ser alguém tão importante! Tipo assim, eu meio que entendi o que você quis dizer. Pro padrãozinho Luffy, o significado de ser o rei dos piratas não é ser alguém importante, e sim alguém livre. Essa ideia lembra muito o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que defendia que o ser humano nasce livre, mas acaba preso pelas estruturas da sociedade. Também conversa com Jean Paul Sartre, que falava que a liberdade é inseparável da responsabilidade pelas próprias escolhas. O Luffy nunca espera que alguém diga qual é o caminho certo. Ele só escolhe. E aceita as consequências, mas existe um detalhe curioso. Quanto mais livre alguém tenta ser no mundo de One Piece, mais o governo mundial passa a enxergá-lo como uma ameaça. E talvez seja porque não existe nada mais perigoso para um sistema do que pessoas verdadeiramente livres. Porque quem pensa por conta própria também começa a questionar. E é justamente aí que a crítica de One Piece começa a ficar muito mais pesada. Porque se a liberdade é tão perigosa, quem ganha quando as pessoas deixam de questionar? A resposta está no próprio governo mundial. Mas se a liberdade é o maior valor de One Piece, então qual seria o seu maior inimigo? A resposta não é um pirata, não é o almirante, não é o imperador. É a escravidão. Ao longo da história, o Oda fez questão de mostrar que o mundo de One Piece não é injusto apenas porque existem os vilões. Ele é injusto porque o próprio sistema aceita que algumas vidas valham menos que outras. Infelizmente, essa ideia não nasceu na ficção. Durante séculos, milhões de pessoas foram escravizadas em diferentes partes do mundo. Homens, mulheres, crianças eram tratadas como propriedade, comprados e vendidos, privados da própria liberdade e da própria identidade. A escravidão esteve presente em diversos impérios e sociedades ao longo da história, e o tráfico translândico de pessoas escravizadas marcou profundamente as Américas, deixando consequências que ainda podem ser percebidas até hoje. E para justificar tudo isso, surgiram discursos dizendo que determinados povos eram inferiores. Assim como os preconceitos deixavam de ser apenas opinião, ele se transformava em uma ferramenta para manter o poder. Em One Piece, isso aparece de uma forma completamente parecida. O Homem-Peixe e os Tritões sofrem preconceitos simplesmente por nascerem diferentes. São vendidos como escravos, humilhados, perseguidos, enquanto os Dragões Celestiais consideram normal comprar seres humanos como se fossem objetos. E talvez o detalhe mais perturbador seja que isso não acontece escondido, acontece diante do mundo inteiro porque o próprio governo mundial protege esse sistema. E é aqui que a crítica do Oda começa a ficar muito mais pesada. Quando pensamos em um governo, esperamos que ele proteja as pessoas, mas One Piece, o governo, protege justamente aqueles que retiram a liberdade dos outros. Eles não apenas permitem a escravidão, eles garantem que ela continue existindo. Talvez nenhum personagem represente isso melhor do que o Fish Tiger, um ex-escravizado que escalou sozinho a terra de Santa Mary Joyce para libertar centenas de pessoas. Seu ódio era compreensível, sua dor também. Mas ele mostrou como a violência da opressão continua existindo mesmo depois que as correntes desaparecem. Do outro lado, temos também a Otohime, acreditando que o caminho era diferente. Ela sonhava com reconciliação, com diálogo com um futuro onde humanos e homens-peixes não precisem viver separados. Oda não apresenta uma resposta fácil. Ele mostra duas pessoas marcadas pela mesma injustiça, mas que escolhem caminhos completamente diferentes. Mais tarde, personagens como Jinbe carregam esse legado, sem esquecer o passado, mas tentando impedir que o ódio continue sendo passado para a próxima geração. Talvez a maior crítica de One Piece nunca tenha sido apenas a escravidão, mas a facilidade com que uma sociedade consegue aceitar injustiças quando elas parecem normais. Porque a história mostra que nenhuma opressão começa sendo aceita por todos. Ela se torna possível quando pessoas suficientes decidiram olhar para o outro lado. E talvez seja por isso que essa parte de One Piece pesa tanto. Porque ela nos obriga a fazer perguntas que vai muito além da ficção. Quantas injustiças nós também aprendemos a tratar como normais,
Mas existe algo ainda mais perigoso do que controlar o corpo das pessoas. Controlar aquilo que elas sabem. E é justamente aí que entramos em uma das maiores críticas de One Piece. O controle da informação e da verdade. Existe uma frase que costuma dizer que uma sociedade não pode ser julgada pela forma como trata suas crianças, porque elas representam aquilo que existe de mais vulnerável. Quem protege uma criança, protege o futuro. Mas quem a machuca, destrói esse futuro antes mesmo dele existir. Infelizmente One Piece também fala sobre isso. Não de maneira explícita, não para chocar, mas para mostrar até onde a crueldade humana pode chegar. No arco de Punk Hazard, conhecemos um laboratório comandado por Caesar Claw. Ali, crianças sequestradas de diferentes lugares do mundo eram usadas como cobaias, recebiam substâncias que alternavam seus corpos. E, para impedir que fugissem, eram mantidas dependentes de uma droga. Elas acreditavam que estavam sendo cuidadas, quando na verdade estavam sendo manipuladas. Talvez essa seja uma das críticas mais dolorosas de One Piece, porque crianças não têm escolha onde nascem, não escolhem em quem confiar, elas simplesmente acreditam. E é justamente essa confiança que Caesar transforma em uma arma. Infelizmente, essa também não é uma crítica distante da realidade. Ao longo da história, crianças foram vítimas de exploração, tráfico humano, trabalho forçado, experimentos médicos antiéticos em diferentes partes do mundo. Além disso, milhões ainda enfrentam abusos físicos, psicológicos e negligência, tendo sua infância interrompida por adultos que colocam poder, dinheiro ou interesses próprios acima de uma dignidade humana. Quando uma criança é tratada como objeto, ela deixa de ser vista como alguém com sonhos, passa a ser vista apenas um meio para atingir seus objetivos. É impossível olhar para essa história sem lembrar de Immanuel Kant. Kant dizia que todo ser humano deve ser tratado como um fim em si mesmo, nunca apenas como instrumento. E César faz exatamente o oposto. As crianças não possuem valor para ele, possuem utilidade. E enquanto forem úteis, continuam vivas. E talvez exista algo ainda mais perturbador. César não agia completamente sozinho. Seu trabalho interessava pessoas poderosas, piratas, mercadores, e o mundo inteiro fechava os olhos, enquanto crianças eram transformadas em experimentos. Mais uma vez, One Piece fez a mesma pergunta: quantas atrocidades continuam acontecendo? Não porque ninguém saiba delas, mas porque elas são convenientes para alguém. Talvez Punk Hazard nunca tenha sido apenas um arco sobre experimentos. Ele fala sobre algo muito maior, sobre como a ambição desenfreada pode transformar pessoas em ferramentas, e como os mais vulneráveis costumam pagar o preço das escolhas feitas pelos mais poderosos. Mas existe algo que o governo autoritário teme tanto quanto pessoas livres. Eles temem pessoas que conhecem a verdade, porque é muito mais fácil controlar uma população quando ela esquece quem realmente é. E é exatamente isso que nos leva até o incidente de Ohara. Mas existe uma forma de controlar as pessoas, muito mais eficiente do que correntes. Você não precisa prender alguém, se você conseguir controlar aquilo que ela sabe. Porque quando um povo esquece seu passado, ele também perde a capacidade de entender o presente. E talvez essa seja uma das maiores críticas de One Piece. O governo mundial não quer apenas governar, ele quer decidir o que pode ou não ser lembrado. Dentro do universo de One Piece existe um período conhecido como Século Perdido. 100 anos da história que simplesmente desapareceram. Não porque ninguém os escreveu, mas porque o próprio governo mundial proibiu qualquer tentativa de estudá-los. As únicas pistas restantes estão espalhadas pelo mundo através dos poneglyphs, pedras que carregam uma história que alguém tentou apagar. E talvez nenhum lugar represente isso melhor do que Ohara, uma ilha inteira dedicada ao conhecimento. Seus arqueólogos não buscavam armas, não buscavam riquezas, eles queriam apenas entender o passado. Mas para o governo mundial, isso era perigoso demais. Então veio uma ordem de extermínio, um Buster Call. Navios de guerra, canhões, e uma ilha inteira foi destruída. Não porque seus habitantes fossem criminosos, mas porque faziam perguntas. Foi nesse massacre que nasceu a história de Nico Robin.
Ainda criança, ela viu sua casa desaparecer, perdeu sua mãe, perdeu seus professores, perdeu tudo o que o seu povo e recebeu uma recompensa milionária. Não por aquilo que fez, mas por aquilo que poderia descobrir. Durante anos, o mundo inteiro foi ensinado a enxergar Robin como uma criminosa, quando na verdade seu único crime era querer conhecer a verdade. E infelizmente, essa ideia também não pertence apenas à ficção. Ao longo da história, diversos governos, impérios e regimes autoritários tentaram controlar o acesso ao conhecimento. Livros foram queimados, arquivos desapareceram, documentos foram alterados, isso até pela própria igreja. Línguas e culturas inteiras foram reprimidas. Em diferentes épocas, a censura foi usada para impedir que certas ideias circulassem, enquanto versões convenientes da história eram promovidas para fortalecer quem está no poder. Porque controlar a narrativa muitas vezes é mais eficaz do que controlar pela força. O governo mundial não teme apenas pessoas fortes, ele teme pessoas informadas, porque quem conhece a verdade começa a fazer perguntas, e quem faz perguntas também começa a questionar o poder. Talvez seja por isso que Nico Robin seja uma das personagens mais importantes de toda a obra. Ela não luta apenas para sobreviver, ela luta para que a história não morra, enquanto o governo tenta apagar o passado. Robin dedica sua vida a lembrá-lo. One Piece nos lembra de algo muito importante. A liberdade não depende apenas de quebrar correntes, ela também depende de conhecer a verdade. Porque um povo pode parecer livre e ainda assim viver preso, quando sua própria história lhe é negada. Mas existe um detalhe curioso: mesmo escondendo a verdade, mesmo controlando as informações, o governo mundial continua dizendo que luta pela justiça. Só que afinal, que justiça é essa? Porque em One Piece, cada personagem parece ter uma resposta diferente para essa pergunta. Depois de tudo isso, talvez exista apenas uma pergunta: o que é realmente a verdadeira justiça? E afinal, o que o Eiichiro Oda está tentando nos dizer com tudo isso? One Piece é sobre tudo isso: liberdade, crítica ao racismo, abuso de crianças e governo apagando a história. Mas também é sobre pessoas, principalmente sobre pessoas. Talvez seja por isso que tanta gente consiga se identificar com esse mundo, porque por mais fantasioso que ele pareça, ele nunca deixou de falar sobre a nossa própria realidade. Os dragões celestiais podem realmente não existir, fruta do diabo também não, mas preconceito existe, corrupção existe, manipulação da informação existe, autoritarismo existe, pessoas que lutam pela liberdade também existem. E talvez seja justamente por isso que One Piece continua tão atual. Talvez One Piece realmente seja um tesouro. Talvez seja algo que ainda não conseguimos nem imaginar. Mas uma coisa é certa: o maior legado que Eiichiro Oda já deixou para milhões de pessoas ao redor do mundo não está escondido no fim da Grand Line. Está em cada leitor que terminou essa história acreditando um pouco mais na liberdade. Bom, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Se esse vídeo fez você enxergar One Piece de uma forma diferente, compartilha com aquele amigo que ama a obra também. Tenho certeza que ele vai encontrar uma camada que ele nunca tinha percebido antes. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, a gente faz exatamente isso. Usa a filosofia para mergulhar nas histórias que marcam a cultura pop e descobrir por que elas dizem tanto sobre nós. Muito obrigado por assistir até aqui, e lembrando de uma coisa: o maior tesouro nem sempre é aquilo que encontramos no fim das viagens. Às vezes, é as pessoas que nos tornamos durante o caminho. Acho que o Homem Peixe morreu! Hachi! Ufa, ainda bem que ele levou um tiro, não é? Já pensou se ele encosta na gente e passa algum tipo de doença nojenta? Ele podia estar tramando alguma coisa também. Não importa se tá andando em duas patas, ele ainda tem cérebro de peixe. Você é de uma raça ridícula, cala sua boca! Você me irrita! Bem que eu te dou na fuça!
vai fazer? Tá maluco? E aí, do chapéu de palha? Ele vai encarar. Você me irrita também!